esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. E sempre tem que lembrar assim, né? Porque é igual o pai, se ele quiser continuar sendo importante, ele tem que ter os posicionamentos, ele tem que ter a firmeza, ele tem que respeitar a harmonia que existe na moradia. A mesma coisa é o nosso trabalho. Então, esses valores, cada um é que tem que desenvolver. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é: lembrai-vos de vosso mais fiel amigo e auxiliador e atentai à sua voz. Cada pessoa tem que lembrar assim que nós temos um guia e temos que lembrar que sempre ouve falar assim, quando uma criança passa por um auxílio, fala que o anjo da guarda daquela criança é muito bom. Todos os adultos já devem ter ouvido essa expressão ou ele mesmo ter verbalizado. Mas não é o anjo da guarda que a criança tem um auxiliador. E esse auxiliador, cada um tem também na fase de adulto. E ele atua de uma maneira falando de dentro para a pessoa. Ele é invisível e assim é determinado. Nós temos que fazer uma diferença, que não é um guia como se fala no espiritismo, no ocultismo, nas seitas. Porque o guia do espiritismo, ele é diferente, a pessoa tem que perguntar para ele. O auxiliador, ele trabalha de uma maneira de dentro da pessoa. Então, todos os espíritos humanos têm esse auxiliador. Então, o que nós precisamos de ter é um cuidado com o jeito que nós estamos vivendo. E é muito importante assim, quando a pessoa começa a perceber, se ela descuida na vida, o auxiliador que se encontrava com ela, ele vai embora, vem um outro. A mesma coisa existe na sala de aula. O aluno não está fazendo um esforço para melhorar, ele fica naquele nível da escola que ele se encontrava. Nós somos assim. Então, quando a pessoa melhora, aquele auxiliador que estava com ele resgatou através do comportamento bom que a pessoa passou a ter, da maneira boa. Então, aquelas tendências que a pessoa tinha eram tendências anteriores, que ele teve também, e agora foi possível ele conviver nas proximidades de um com aquelas tendências. A maneira que nós temos para resgatar a nossa condição anterior é melhorarmos. Se nós não melhorarmos, nós descemos um nível. Isso fica bem fácil assim da pessoa ir observando. Aqueles que estão caminhando na vida, eles quando não têm um saber, entra a irritação. Em vez de ter a humildade para pensar como é possível ter o saber para resolver aquilo, a pessoa fica irritada. E quando nós irritamos, fica bem fácil assim de lembrarmos assim no comportamento de quando éramos crianças, na moradia. Se o pai encontrava-se irritado ou a mãe encontrava-se numa condição de desarmonia, os filhos sumiam de perto. O auxiliador, o guia, é o mesmo procedimento. Se nós comportamos sem sabedoria, ele desaparece, porque criamos uma barreira. A mesma coisa no caso daquele adulto que tem aqueles filhos, o jeito dele, as crianças somem, não aproxima. Então o que acontece? Ele fechou a maneira das crianças aproximarem. E fica bem fácil assim de a gente saber um caso ou outro. O pai que ficou fora 2, 3 dias ou mais dias trabalhando, quando ele chega, ele está cansado, ele pode estar exaurido, mas as crianças sobem em cima dele e ele não importa. Se ele se encontra com harmonia, mas se ele encontra em desarmonia, as crianças somem. Nosso auxiliador é o mesmo procedimento. Se nós descuidarmos na nossa vida, o que apresentava uma qualidade melhor, ele vai embora e vem um que tem uma qualidade menos. Descemos o nível. Isso é físico.
Então, as pessoas que têm boa vontade no trabalho, uma empresa que tem muitas pessoas trabalhando, e aquela pessoa que tem boa vontade, está sempre em harmonia, todos dão um sorriso para ela, mas se ela descuida um pouco, entram no caso de tratá-la pejorativamente. Isso é físico. Esse comportamento nós conhecemos. Então, a gente vai observando assim, quando a pessoa está evoluindo, ela também veste-se adequadamente, ela se apresenta adequadamente. Isso é físico, porque a gente vê os animais, as aves especialmente, estão sempre se limpando, comendo os bichinhos que ficam nelas, estão sempre bonitas, sempre arrumando as suas penas. Então, se nós queremos nos tornarmos mais qualificados, mais evoluídos, nós temos que atentarmos para todas as coisas, de todas as coisas que nós fazemos, o jeito que nós tomamos o banho, o jeito que nós vestimos, as vestes que nós usamos, o jeito que alimentamos. Fica bem fácil assim de saber que é possível mudar o grau. E esse grau a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. Ela tem que ter os auxílios melhores, ela tem que primeiro melhorar, porque quando a pessoa trabalha numa empresa e ela não apresenta boa vontade e ela recebe uma notificação que ela vai ser mandada embora porque ela não está correspondendo, tem uma outra expressão comum, ela é cara, o preço que ela recebe é caro pelo trabalho que ela está apresentando. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, o procedimento que precisamos de ter. E esse procedimento é o tempo todo, porque se as aves são cuidadosas com elas e elas são incansáveis, é só observar assim, quando tem um ninho perto da moradia, o trabalho que aqueles pássaros têm em alimentar aqueles filhotes. E o cuidado o tempo inteiro para fazer aquele ninho, para a postura, e o período que está ali, no período de incubação daqueles ovos, isso é físico. Temos que ter uma condição diferente. E essa condição também tem o nome de nobreza. E é muito importante a pessoa lembrar assim, que no tom de voz de cada um está a intenção. Então, se nós perdemos a capacidade de perceber o tom de voz que aquela pessoa está usando, é problema de cada um. Isso é físico. Porque se os animais não descuidam, isso é físico, porque quem tem cachorro na moradia, nas proximidades da moradia ali, sabe que o cachorro está ali, mas ele não descuida, ele está atento. Um ruído, uma fala diferente, a pessoa passa perto do portão, o cachorro continua quieto, outra pessoa passa, o cachorro fica violento. Nós perdemos essa capacidade. Para evoluirmos, nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que pedir auxílio para os nossos auxiliadores. E esse auxílio, eles estão sempre prontos. Mas tem que lembrar assim, que aquela criança que está sempre disposta, fazendo os deveres escolares, ela tem o auxílio. Se ela precisa de alguma coisa, ela então recebe o auxílio. Mas normalmente, na boa vontade daquela criança, ela fala que não quer o auxílio, que não precisa. Uma ou outra criança fala que não está tendo a capacidade de assimilar aquelas informações. Então, os pais, a professora, providencia um reforço escolar. Então, para nós recebermos um reforço dos auxílios, nós temos que fazer um esforço a mais. Se nós não fizermos um esforço a mais, seremos medianos. Então, aquele guia que nós temos, que não conseguiu influir para que nós melhorássemos, ele vai embora. Vem outro menor, menos qualificado. Porque a vida é assim. Fica bem fácil assim da gente ir observando na pré-escola. Tem 10 alunos ali na pré-escola. Fica fácil da gente observar que cada um tem um jeito. Cada um tem uma maneira de ser. Agora, na fase adulto, aqueles 30 alunos são aquelas crianças. Cada um tem um nível, tem uma maneira. Um tem um capricho, o outro é muito cuidadoso com aquilo, o outro vai levando. E assim nós somos. Então, para nos tornarmos melhores, porque nós vamos acostumando com os
piores. Fica bem fácil assim de observar a moda que vai só piorando, que não vai trazendo uma beleza no corpo, os rios sujos, os portões mais altos. Então nós vamos aceitando, nós vamos convivendo com o pior, mas nós não fazemos um trabalho de perceber isso, que nós somos também esses que se encontram nessa condição de piores, porque se estivéssemos numa condição de ir melhorando, então também estaríamos mais em paz conosco, mais seguros com as situações externas que apresentam. Então, a força que uma pessoa tem é estudando o livro Na Luz da Verdade, para ela mudar o grau e segurar o grau anterior que ela percebeu, naquele degrau que ela se encontrava, ela tem que segurar. Porque nós achamos assim que agora nós mudamos o grau, então não temos perigo de voltar para o grau anterior. Tem sim, porque quando a gente conhece um cachorro, que ele veio pequenininho para moradia, quando ele está se tornando adulto, então ele dá umas latidas com um tom grosso e depois ele volta a dar latido como ele estava num período anterior. Então ele mudou o grau, mas não segurou. Na sequência, como não tem interferência, então ele passa a segurar o grau seguinte, dos latidos serem fortes. Uma criança pequena está num nível e ela tem um timbre, um tom. Então, por um motivo ou por outro, ela adoece. Então, ela volta para o grau anterior. A voz dela volta para o grau anterior. Isso é físico. Nós, na fase de adultos, também somos iguais. Se nós esquecermos do grau que nós nos encontrávamos e não fizer esforço para ficar no grau seguinte que nós passamos, acontece que nós não vamos nos firmar numa condição melhor na vida. Uma criança que está no seu nível escolar, normalmente, em alguns casos, ela pega o caderno do ano anterior e ela vê o princípio daquelas informações que agora ela está recebendo. Então ela vê a sequência daquelas informações. Então cada um pode ir observando assim, que as informações são gradativas. Na nossa evolução, o procedimento é o mesmo. Para continuarmos evoluindo, então os degraus da evolução não podem ser tirados. O guia que nós temos não está relacionado à guia de espiritismo, de ocultismo, de seitas. Porque esses guias de seitas, de ocultismo, de espiritismo, a pessoa recebe a informação. E nós temos que desenvolver a capacidade de recebermos a informação de dentro para nós. E para muitas coisas essa informação vem. Aqueles que estão acostumados a trabalhar no fogão, fica bem fácil assim, é de dentro que ele vê a quantidade daquele ingrediente que ele precisa de utilizar. Isso é físico. Também algumas pessoas já perceberam assim, que determinados preparados, quando 2 ou 3 mexem naquele preparado, fica alterado. Então o que acontece? Aquele que tem a responsabilidade, ele para um pouco e equilibra dentro dele e vê o toque que ele precisa de dar, o ingrediente agora que precisa de ser colocado para aquele preparado ficar de acordo, porque um preparado numa alimentação tem que ficar de acordo para todos, não é para esse ou para aquele. Então essa capacidade a pessoa tem que lembrar assim, que o guia ele vem e para nós termos um guia melhor, nós é que temos que melhorarmos. Porque se aquela criança esforça, então o pai vê que ela pode fazer um outro curso junto com o curso que ela está cursando desse ano letivo. Ela quer fazer aquele novo curso e então o pai a possibilita, a mãe a possibilita. Se ela não está fazendo o curso de acordo com a necessidade daquele ano letivo, o pai e a mãe não a sobrecarrega com uma outra função, porque sabe que daquele curso do ano letivo é muito importante. Então ela quer que aquela criança conclua aquele curso. Na nossa vida diária é o mesmo procedimento. E nós tínhamos que lembrarmos assim de uma coisa bem importante.
Antes, os envelhecidos, independente da idade, ele tinha a capacidade de transmitir para os novos informações e instruções. Hoje, os envelhecidos, independente da idade, estão sem saúde, estão sem saber, estão sem uma maneira correta da maneira de viver. Então, os jovens não têm mais uma referência que eles poderiam seguir da elegância, da beleza, da dedicação, da maneira de desenvolver as funções na vida, da maneira de ser mais qualificado. Aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele tem que lembrar assim, que ele precisa de tornar-se um reflexo de outros poderem aprenderem com ele. Isso é físico. Então, essa necessidade que nos falta hoje da dignidade, da pessoa ter um valor. Antigamente falava assim que a palavra, então a pessoa tinha uma palavra, ela cumpria a palavra, então a pessoa tinha um peso dentro dela. E é bem importante assim, a gente ainda conhece pessoas que fazem referência do pai, quando ele procura os amigos do pai e tantos anos depois, de décadas, as pessoas ficam felizes e recebem bem aquele, por ele ter sido filho daquele que apresentou uma dignidade. Essa capacidade nós precisaríamos de termos. E de ter ainda a capacidade de ter um timbre de voz que agrada ao outro, que o outro fica feliz em ouvir aquilo que nós estamos falando. E, consequentemente, nós também temos que desenvolver a capacidade da nossa fala não ser perdida ao vento. Então, não é falar para ouvidos que não querem ouvir, é falar para ouvidos que se encontram numa condição de querer uma informação que o possibilita a equilibrar-se na vida. Então, esse norteamento é estudando o livro Na Luz da Verdade. Não tem outra maneira para cada um de nós de nos equilibrarmos. E a pessoa é que tem que lembrar assim, quando ela melhora, ela fica agradável em qualquer lugar, na sua profissão, na sua moradia, com aqueles seus conhecidos, com uma pessoa que ela encontrou na rua e ela fica agradável para aquela pessoa. Então, essa condição é o que a pessoa está irradiando. Ela tem que mudar a capacidade dela para que ela tenha a condição de receber de dentro a orientação do seu guia. Então a diferença de um guia é essa. Porque se a criança recebeu os auxílios e que se fala que ela tem um anjo da guarda, então nós temos que lembrar que aquela criança tem um guia que é um espírito humano. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando o olhar da criança. Ela pequena, ela tem um olhar e o adulto olha para a direção que ela está olhando, o adulto não vê. Mas ela está mexendo com a boca e ela está sorrindo. Então, o que aquela criança está vendo é o seu guia. Então, na fase em que ela se encontra, ela relaciona assim. Então, na fase em que um adulto está querendo possibilidade de melhorar-se, é estudando o livro Na Luz da Verdade, para que dentro dele venha aquela condição de paz, para que ele possa receber as orientações do seu guia e ele caminhar melhor durante a vida. Isso é bem interessante, porque nós sabemos assim que existem os auxílios e que as pessoas muitas vezes hoje não vêm questionando. E é bem interessante porque também acontece com os animais. Os animais pressentem quando vai ter uma mudança naquele local em que ele se encontra. Mesmo ele sendo um animal obediente, ele reluta em seguir aquela obediência e logo em seguida acontece uma transformação. Então aquele animal se encontra desimpedido, então ele obedece aquilo que está pressentindo e aquilo que ele está vendo, as orientações que aquele animal está recebendo para não dar a continuidade naquela direção. Nós somos mais qualificados.
Então nós temos que tirar essa condição de muita influência de fora e somos influídos pelo tempo, pela chuva, pelo sol. Nós sempre temos algo a fazer, uma referência de algo que nós nem temos acesso. E assim nós vamos caminhando, nós vamos fazendo as referências dos nossos conhecidos. E é bem interessante, porque uma ou outra pessoa tem um saber e ela usa esse saber para orientar um filho, um conhecido, para dar uma informação para aquele que precisa. Para fora, a pessoa está sabendo. Para ela, agora para mim, qual é o procedimento que eu preciso de ter para que eu consiga uma condição de sair da nostalgia, de ter uma capacidade de não ficar entristecido, solitário. Então, se nós confiamos no livro Na Luz da Verdade, confiamos também nos ensinos que Jesus trouxe. E temos que lembrar assim, que Jesus disse que saiu do Pai e volta para o Pai, e que virá um outro que não ele. E esta confirmação a gente vê assim no caso da realização do Pentecostes com os apóstolos, que eles receberam através dessa reunião que eles se encontravam, a força que foi prometida a eles. Quer dizer assim, eles receberam a força e passaram a transmitir as informações do Filho de Deus. Então, para nós nos encontrarmos numa condição de melhores na vida, nós temos que nos encontrarmos numa condição de pureza. Então, nós temos que limpar as coisas que nós não temos referência. E nós temos que aprendermos assim a confiar nos ensinos que o Criador instituiu. Porque quando Jesus trouxe o Pai Nosso, aquele que conhece o Pai Nosso direitinho, ele vê assim que a tradução incerta do final do Pai Nosso quer dizer que nós utilizamos as palavras erradas, porque Deus não tenta ninguém. E na oração Pai Nosso tem lá que se nós fizermos aquilo que precisa de ser feito diariamente, o pão de cada dia nós vamos ter. Então essa confiança nós precisaríamos de voltar a ter. E que se nós observarmos assim, os nossos pais tinham, os pais dos nossos pais tiveram esta confiança, essa naturalidade. Hoje toda a nossa esperança está no momento. Então no momento a gente tem que lembrar assim, que nós tivemos um momento anterior e que nesse momento nós precisamos de ter paz para o nosso momento seguinte ser um momento de paz, de confiança, de confiabilidade. Então, o guia espiritual de cada um de nós, a pessoa tem que lembrar assim, que não é o anjo e que toda época nós tivemos os auxílios. Se de pequeno nós tivemos uma ou outra criança que recebeu os auxílios, então aquela uma ou outra criança também somos nós. E a gente vai observando assim a força que as crianças têm na vida, a coragem, e muitos machucam. Muitos tropeçam e tiram um pedaço do dedo e voltam a brincar novamente. E aquela confiança, que não tem dúvida para nada na vida. Voltar a ter essa confiança de ter a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito, lembrando assim que os graus da vida, a pessoa não pode tirar os degraus que ela já caminhou. Porque independente da pessoa, ela lembra do período anterior e ela tem que voltar. Então, a escada da evolução num procedimento interno, ela tem que ficar limpa, ela tem que ficar desimpedida. E precisamos de lembrar assim que quando uma pessoa tem uma propriedade rural e ela não frequenta muito aquela propriedade, todos os caminhos daquela propriedade são difíceis. Tem muito mato, os degraus de um lugar para outro se encontra limitado para que a pessoa caminhe com facilidade. Então não houve zelo. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento.
Se nós quisermos assim caminhar dentro de nós e no nosso passado e vendo o nosso futuro, nós temos que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade, para que tenhamos clareza. Então, naqueles degraus que se encontravam dificultoso, a pessoa tem a força e vai caminhando melhor naquelas condições que precisam de serem caminhadas. Então, a melhora não é para os outros, é para nós. Porque uma ou outra pessoa que teve uma melhora, pessoas com muito mais idades, venha perguntar a ela um procedimento que ela precisa de ter. E é bem importante assim, porque muitos outros vêm e pedem para que ele dê uma orientação àquele que já se encontra com mais idade, o procedimento que ele precisa de ter. Então, tem mais pessoas com mais idades e aquele que se encontra mais novo tem essa capacidade. Então, o que fez a diferença é o estudo do livro Na Luz da Verdade. Essa força, esse saber, esse equilíbrio, esse tom de voz que cada um tem que ter com uma determinação, com uma segurança. E lembrar assim que precisa desenvolver também a condição do ouvido, porque não podemos ouvir qualquer coisa com qualquer intenção, porque independente daquilo que nós ouvimos, então a pessoa depois fica lembrando daquilo e aquilo não tem nenhuma utilidade e ela vai ficando enfraquecida, porque agora ela tem que procurar equilibrar de uma coisa que não precisaria nem de ter ouvido. O caminho da ascensão é assim. A pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um comportamento bom em todos os sentidos, da nobreza, da polidez, do jeito que ela apresenta-se, do jeito que ela alimenta, o jeito que ela trabalha. Ela tem que tornar-se um reflexo para aqueles que têm vontade ainda de melhorarem, ser uma referência. Isso é físico. Então, o caminho para a luz é assim, a pessoa tem que preencher todos os ângulos, e ela tem que apresentar com todas as qualidades. E ela tem que lembrar assim que o auxílio do seu guia se encontra presente, porque o Criador, ele nos presenteia com tudo aquilo que nós precisamos. E nos presenteia muito mais ainda. Se a pessoa tem boa vontade, ela só precisa de observar o cultivo de um tubérculo, o cultivo de um grão, a quantidade que apresenta na espiga em relação àquela quantidade que foi plantada. Então, a bondade do Criador não tem limite. Cabe a cada um de nós melhorarmos para receber do melhor que o Criador nos possibilita. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse auxílio. Para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que nos encontrarmos numa condição de pureza para receber a orientação dos nossos guias. E precisamos de lembrar que não é guia do espiritismo, do ocultismo, de seitas, porque é diferente. O guia que o Criador nos possibilita é de uma manifestação de dentro, ouvir de dentro aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Então a responsabilidade é sempre individual. Cada pessoa é que tem que fazer o trabalho de melhorar-se. E a melhora é a vida toda, não é para um período. Ser um reflexo para aqueles que se encontram no período de formação e que tem vontade de melhorar o grau em que se encontra, é estudando o livro Na Luz da Verdade.